E aí, vai ter crossover entre Marvel e DC ou não vai? Roda a vinheta que a gente vai descobrir isso agora. Fala, navegantes! Então, essa semana o James Gunn, para quem não sabe, James Gunn é diretor da Marvel atualmente, mas até outro dia ele estava na DC e até outro dia atrás ele estava na Marvel também. Vou tentar explicar isso de um jeito que fique mais claro. James Gunn, ele foi o diretor dos primeiros filmes de Guardião da Galáxia, mas ele andou falando besteira lá no Twitter. Acabou que a galera pediu a cabeça dele e a Marvel mandou ele ir passear. A DC foi, catou o cara e colocou ele pra dirigir o filme do Esquadrão Suicida, que inclusive a gente vai fazer um vídeo sobre isso, porque o filme tá aí batendo nas nossas portas e já já a gente vai ver. Inclusive saiu hoje, o dia que eu estou gravando, o segundo teaser do segundo filme do Esquadrão Suicida, gravado e dirigido, na verdade, por James Gunn. James Gunn acabou dando uma declaração essa semana meio controversa e que deixou os fãs assim, tudo, meu Deus, um mix de felicidade com sei lá o quê. É essa declaração aí, se liga na tela. Então, basicamente na declaração dele, ele diz que tentou fazer uma ponte ali entre Marvel e DC pra de repente vai que rola um crossover. Então eu vou pensando nisso, a gente vai comentar primeiro a declaração dele e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os principais crossovers que rolou aí entre Marvel e DC nos últimos anos. Para começar, se a gente for avaliar ali a declaração do James Gunn, será que é possível? Eu acho meio difícil, certo? Se a gente analisar um pouquinho da história entre Marvel e DC, eles até fizeram alguns crossovers, começando ali na década de 70, salvo engano, 85, na verdade, na década de 80. Mas esses crossovers acabaram ficando mais intensos já nos anos 2000, quando, por motivos óbvios, os quadrinhos ali começaram a perder espaço. E aí as empresas não estavam indo bem, resolveram fazer alguns crossovers. Inclusive resultou em um universo chamado... uma sequência de quadrinhos chamados Amálgama, que a gente já vai falar sobre isso. Por que eu tô falando isso? A Marvel e a DC fizeram esses crossovers sempre que precisavam aumentar as vendas dos quadrinhos, das revistinhas. E eu acho que o problema de vendas, de bilheteria para o universo cinematográfico, nem da Marvel e nem da DC é um problema atualmente. Então eu acho muito improvável que a Marvel queira misturar o universo dela, que já está super consolidado, ou a DC que está tentando acertar ali, tentando construir o universo dela, desde, sei lá, o primeiro Esquadrão Suicida que meio que flopou, aí tentaram ali com a Liga da Justiça e também ficou meio assim, aí veio a versão do Zack Snyder, enfim, eles estão tentando acertar ainda e não acertaram. Por esse motivo, eu acho que é muito sonho para pouco espaço de realidade. Mas vamos falar sobre os principais crossovers que rolaram lá nos quadrinhos desde 85 até hoje. Como eu já havia dito por diversas vezes, tanto a Marvel quanto a DC fizeram essa parceria de estímulo, tanto de um quanto outra. Foi primeiro proposta pela Marvel, depois pela DC, mas sempre se deram super bem no universo dos quadrinhos. Para ser mais específico, eles começaram em 85. Um dos mais famosos ali é o universo coabitando entre o Homem-Aranha e o Superman, que funcionou bem, foi recorde de vendas. Depois a gente tem esse reencontro, como eu falei, em 93, ainda na década de 90, depois de 85 eles refizeram. Fizeram nos anos 2000 e aí em 2004, eles começaram a fazer uma sequência com a baixa das vendas, eles começaram a fazer uma sequência de embate entre os personagens da Marvel e personagens da DC. Então a gente tinha, por exemplo, a gente tinha um X-Men, a gente tinha a Tempestade contra a Mulher Maravilha. Inclusive, esse embate é um dos embates que é muito falado sobre o assunto até hoje. A gente tinha embates entre o Hulk e, sei lá, e outro do universo da DC. Eles fizeram isso por mais de um ano
E o intuito era que a cada edição, acho que foram 12 edições, 6 publicadas pela Marvel, 6 pela DC, mas a cada embate a galera ia lá, votava e decidia quem levava o prêmio. Eu não preciso dizer que a maioria dos prêmios foi, né, quem levou foi a Marvel, porque será, né, eu como fã da Marvel, mas enfim, a maioria dos prêmios a Marvel acabou levando para casa. A DC não levou muitos prêmios, inclusive um dos prêmios que a DC, que a Marvel levou e que foi muito questionado, até hoje se questiona, é o embate entre a Tempestade e a Mulher Maravilha. Depois desse período de mais de um ano fazendo esses embates, eles meio que culminou num universo chamado Amálgama. Eu posso fazer depois um vídeo só falando sobre isso, e aí eu vou pedir para vocês comentarem, curtirem, se inscreverem no canal, porque isso ajuda a gente a manter o conteúdo, a continuar construindo conteúdo. Se vocês quiserem, escrevem nos comentários que eu faço um vídeo sobre o universo Amálgama. Mas basicamente o que eles fizeram? Acho que eles estavam meio sem criatividade. Conta a história de 2 universos paralelos da DC e da Marvel que se fundiram, e junto com essa fusão os heróis se fundiram também. E aí a gente tem umas versões bem bizarras, assim, a gente tem Doutor Estranho Doomsday. A gente tem união entre vilões, entre o Thanos e o Darkseid. A gente tem união entre o Capitão América e o Superman. A gente tem união entre a Mulher Maravilha. E aí, sucessivamente. Eles pegaram diversos heróis e fundiram e criaram um novo personagem. A gente tem uma lista de para mais de 15 personagens lá que se fundiram, ganharam novos nomes e começaram a fazer parte desse universo Amálgama. Muita gente fala sobre ele, porque de todos os crossovers, eu acho, entre Marvel e DC, esse foi o mais famoso, porque gerou produtos únicos ali, né? Não foi só 2 heróis de universos distintos fazendo alguma coisa. Então, eu fiz esse vídeo basicamente pra gente relembrar ali o que já aconteceu e pra acalmar os corações, porque eu acho pouquíssimo provável, tendo em vista esse histórico da Marvel e da DC, de que haja, por hora, um crossover entre as duas marcas. Tá certo? De novo, não esqueça de fazer a inscrição, de dar o like no vídeo, comentar, e a gente vai continuar se falando. Amanhã, hoje eu tô gravando esse vídeo, amanhã a gente tem lançamento do 3º episódio do Loki, que provavelmente vai revelar finalmente quem é o vilão da série. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar no card, lê lá, uma análise que eu fiz dos episódios que saíram até agora. Amanhã eu vou fazer um outro vídeo analisando o 3º episódio, isso porque é o meio da série, então amanhã ou vai ou racha, a gente vai saber com quem é que a gente tá lidando, quem é efetivamente o vilão. Será se é a Lady Locke? Será se ela vem como Lady Locke ou se ela vem como um outro personagem? Também falei sobre isso em outro vídeo. Será se os Guardiões do Tempo, os Timekeepers, são de fato os vilões? Será se são os Time Twisters os vilões? Enfim, de onde é que vieram? Pra onde eles vão? Fica ligado que no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Por hoje é só. Tchau, falou, valeu!